Apresentar a vocês que é a empresa Galactic, representada pelo seu diretor Denis Willicat, espero que eu tenha pronunciado correto, né? E nós vamos trazer hoje um tema super interessante e alinhado com as tendências de Clean Label, que acaba sendo uma procura, uma exigência dos consumidores, e para um segmento que é uma das locomotivas da indústria de alimentos, e esse segmento é panificação. O Denis, ele é o diretor da Galactic, ele é o nosso tutor dos conservantes naturais aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Denis, e fique à vontade para a apresentação. Regis, muito obrigado. Boa tarde a todos. Nós vamos começar. Vou também, então, compartilhar uma tela com vocês. Está ok. Aqui. Está ok? Vocês veem a minha tela, então, muito bem. Primeiro, boa tarde a todos, senhoras e senhores. Muito obrigado por assistirem a esse webinar e obrigado para a Vogler para nos oferecer a oportunidade de apresentar os nossos produtos aqui. Primeiro, também queria, então, dar as bem-vindas a todos. Espero que todos estejam bem, suas famílias também. O 2020 nos reservou uma surpresa bem difícil. Como disse o Regis, foi um ano que começou de forma complicada. A indústria de alimentos é seguramente um dos motores da economia hoje e, efetivamente, a parte de pães e biscoitos é uma parte muito importante para o público. O público hoje também, como dizia Regis, vai ter mais atenção às etiquetas, aos rótulos. Isso é uma tendência que já se encontrava antes da crise do coronavírus que nós estamos passando agora. Mas essa crise traz a saúde realmente na preocupação número 1 das pessoas. E nós pensamos que também, depois desse tempo, esse movimento para ver mais as etiquetas vai seguir. Antes de seguir, vou me apresentar. Então, sou Denis, trabalho na Galactic já há 15 anos. Sou belga. Galactic é uma empresa belga. Vou fazer essa apresentação em português. Se sinto que não estou muito claro, vou me parar e parafrasear. A minha intenção é que vocês me possam entender e vou ter talvez que repetir algumas vezes, dar muitos erros no português. Desde já eu peço umas desculpas por isso. Denis, só avisar aos nossos convidados, caso alguém tenha alguma dúvida, que não tenha entendido, que não sejam as perguntas vocês podem fazer a todo momento também, mas se caso tenha alguma dúvida da questão do idioma, vocês podem utilizar o chat, mas eu já adianto a todos os convidados que a pronúncia do Denis, ela é perfeita. Não perfeita. Então, por isso, justamente, se alguém tem, se tiver uma dificuldade para entender um conceito que eu estou apresentando, por favor, você envia o chat e Regis vai cortar assim o momento para que eu possa voltar a explicar melhor. Vou dar uma palavra, mas muito curta, sobre a nossa empresa, para justamente começar. Dizia, nós somos uma empresa belga, temos uma planta na Bélgica, uma nos Estados Unidos, onde estou agora, em Milwaukee, no Wisconsin, e temos uma planta na China. Então, são 3 plantas. O que fazemos nestas plantas? Produzimos essencialmente conservantes e ingredientes antimicrobianos.
vou explicar mais a diferença entre os dois. No Brasil, nós trabalhamos com um escritório comercial que está em Curitiba, e a partir de Curitiba, trabalhamos também com parceiros estratégicos, como nós fizemos o ano passado, começamos uma parceria com a Vogler. E a Vogler faz a distribuição, então, dos nossos produtos no país, a comercialização dos nossos produtos no país. Assim é a nossa organização. Os produtos que chegam ao Brasil da Galactic podem vir principalmente da planta da Bélgica, mas também temos produtos que vêm da nossa planta dos Estados Unidos e da China, porque cada planta tem as suas especialidades. O que nós fazemos na planta é trabalhar com uma tecnologia, é a fermentação. Para definir a fermentação, podemos dizer que a fermentação é uma transformação. É a transformação de um nutriente em outro nutriente pela ação de micro-organismos. O nutriente que nós utilizamos, quero dizer, a matéria-prima que nós utilizamos é o açúcar. Na Europa, o açúcar é essencialmente açúcar de beterraba, é um açúcar de uma raiz, não é como no Brasil, que vai ser açúcar de cana. Nós vamos utilizar açúcar de beterraba, beterrabas que estão cultivadas perto da Galactic, onde não trabalhamos com organismos geneticamente modificados. Então, um açúcar muito natural. Vamos fermentar este açúcar com micro-organismos e transformar o açúcar em dois tipos de nutrientes. Um tipo são produtos puros, aditivos, que nós chamamos conservantes naturais. Este caso, por exemplo, vai ser o ácido lático ou lactato de sódio. O que caracteriza esses conservantes naturais é que tem um código INS. Por exemplo, o ácido lático INS 270, o lactato de sódio INS 325. É um tipo de conservante que pode ser utilizado, mas também, com o mesmo processo de fermentação, vamos produzir ingredientes antimicrobianos. Os ingredientes antimicrobianos não têm uma estrutura química definida, não têm um código INS, não são aditivos, são vinagres, aromas naturais ou farinhas fermentadas, são também produzidos por fermentação. Então, basicamente, a nossa empresa utiliza uma matéria-prima, o açúcar, para produzir conservantes e ingredientes antimicrobianos dedicados todos à indústria produtora de alimentos. Entre os setores que nós atendemos, tem o setor de pratos preparados, os ready meals, o setor de carnes e análogos de carne e o setor de panificação. O setor de panificação é um setor muito importante porque vemos que tem uma procura de produtos sem conservantes ou produtos clean label no setor da panificação. A fermentação, para dar uma palavra a mais, é uma tecnologia, é uma técnica que está usada há muitos anos. Os egípcios começaram a usar a fermentação para conservar os primeiros alimentos, os produtos que eram de carnes curadas, por exemplo, eram utilizadas pelos egípcios. Os egípcios também produziam vinho e, na Bélgica, se produzia cerveja. A origem, na realidade, da cerveja era produzida pelos monges nas abadias, porque as cidades iam crescendo e as populações tinham problemas de doenças devido à água que estava distribuída nas cidades, e os monges produziam a cerveja para misturar com a água e desinfectar a água utilizando justamente produtos de fermentação. Existem basicamente dois grandes tipos de fermentação. Uma fermentação que utiliza leveduras, é uma fermentação como para produzir pães, para produzir cerveja, para produzir vinho, leveduras tipo Saccharomyces, e um tipo de fermentação que usa
bactérias lácticas, como fermentação da manteiga ou do queijo, por exemplo. Então, temos dois tipos de fermentação, e o que faz a Galactic é combinar esses dois tipos de fermentação para obter os vinagres, aromas naturais, farinhas fermentadas que servem como para conservar os alimentos. Isso é para explicar o conceito dos produtos que eu queria apresentar. Mas de forma mais concreta, nós temos alguns conservantes, alguns ingredientes antimicrobianos que são líquidos e outros que são sólidos. Aqui apresento 3 como exemplos, mas temos uma gama com mais de 20. Vão ter utilização diferente, dependendo do tipo de fermentação que usamos, que vai depender também da aplicação onde nós queremos utilizar os nossos produtos. Por exemplo, o V50 se declara como um vinagre, porque é um produto de dupla fermentação. Começa por uma fermentação alcoólica, depois vamos por uma fermentação acética, contém 4% de ácido acético livre, então entra na definição de vinagre, e nós vamos concentrar esse vinagre. Não é igual aos vinagres que se encontram agora comercialmente, que vão ter concentrações entre o 5% e 15%, nós vamos concentrar para chegar na forma de líquido até 50%, e na forma de sólido podemos chegar a ter um vinagre com uma concentração de 100%. Então temos o V50, que é um vinagre líquido, o V100, que é um vinagre sólido, que lá é vinagre a 100%, então é unicamente vinagre, e temos também produtos que vão usar não somente uma fermentação alcoólica e acética, que são fermentação utilizando leveduras, mas vamos utilizar também produtos que contêm fermentações com bactérias, como por exemplo o VK50, que é uma mistura de duas formas de fermentação, uma fermentação alcoólica acética com levaduras e uma fermentação láctica com bactérias. Ou K65, que é uma fermentação exclusivamente com bactérias. E isso vai depender dos tipos de micro-organismos que afetam os produtos e do tipo de aplicação onde vão estar aplicados esses produtos. Normalmente, na parte de panificação, em pães, vai-se usar um conservante em pó, porque é mais fácil a manipulação do conservante na planta. Então, aconselhamos, por exemplo, o V100. Mas nas massas amarelas, onde tem ovos, às vezes não tem bastante água para diluir esse pó, então vamos utilizar melhor o V50. E temos também, para o uso de produtos líquidos, a aplicação por aspersão do produto, porque está muito solúvel na água e no álcool de grão, onde pode estar solubilizado. Então temos um tipo de aplicação que pode ser diretamente em massa, em dough, e temos um tipo de aplicação que está por aspersão, depois da saída do forno dos produtos, para fazer uma proteção, para ter uma proteção superficial. Então são também dois modos de aplicações diferentes. Isso são os produtos que eu queria apresentar. Agora, a minha ideia é ver algumas aplicações, talvez primeiro algumas aplicações tipo em planta piloto, e depois algumas aplicações reais que alguns dos nossos clientes estão utilizando. Primeiro, para começar com uma aplicação em pão branco, fatiado, simples, que está feito numa planta piloto, mas sem ter um cuidado microbiológico específico. O objetivo é fazer crescer um micro-organismo relativamente rápido para avaliar a efetividade ou não desses conservantes e comparar essa efetividade com
conservante químico mais utilizado em pães, que é o propionato de cálcio. O propionato de cálcio é um produto que é sintetizado a partir de carboidratos, é um produto que tem uma tendência a ser rejeitado hoje pelo público, porque é sinônimo de risco à saúde. As pessoas dizem que pode provocar dor de cabeça, mas também problemas nas crianças, no sistema de hiperatividade, perdão, mas bem de autismo, porque faltam alguns micronutrientes devido à ação forte que tem o propionato no sistema digestivo. E em alguns países, o propionato de cálcio está proibido de usar como conservante, por exemplo, na Alemanha, ou em panificação, como no Japão e na Coreia do Sul. Então, nós queremos eliminar esse propionato de cálcio, que tem também um código INEC 282, e queremos eliminar esse utilizando ou o V100 ou uma combinação de V100 e de ácido lático para baixar o pH da massa. Temos então essas 4 formulações. A primeira formulação, que é a formulação o controle negativo, não tem nenhum conservante. Nós vamos produzir esse pão para ver como é a evolução de um produto sem conservante, nos assegurar que tem bem um crescimento de mofo sobre esse pão. Depois temos um controle positivo, que é o produto comercial, em amarelo. Esse produto contém 0,6% referente à farinha de propionato de cálcio. Temos o primeiro produto da prova, em púrpura, que é um produto que nós vamos substituir 1 a 1 o propionato de cálcio por o vinagre em pó, o V100, que é a mesma dosagem. Então vamos ter um 0,6% de V100 nessa primeira prova. E a segunda prova, nós vamos ter 0,6% de V100 e vamos colocar também 0,3% de ácido lático para baixar o pH. Se vemos os resultados dos produtos de um ponto de vista de aparência, cor, textura e a parte organoléptica, não tem muita diferença de um pão para o outro. Nós até medimos a cor, medimos a atividade da água. O que vai variar é o pH, porque efetivamente o pH do pão que contém o ácido lático é 0,25 mais baixo que os outros, o pH dos outros 3 pães, e nós assim constituímos um esqueleto antimicrobiano que vai consistir, por uma parte, num ingrediente antimicrobiano, que é o vinagre em pó, e por outra parte, num acidulante, que é o ácido lático líquido neste caso, mas existe também a versão em pó do ácido lático. Desde um ponto de vista microbiológico, nós conservamos os produtos ao ambiente e vemos que no controle negativo, a partir do 5º dia, nós começamos a ver pães que apresentam mofo. 2 no 5º dia, 3 no 6º dia, depois fica e vai rapidamente e sobe até chegar a os 10 pães das provas, todos mofados depois de 11 dias de prova. Quando consideramos o V100, o vinagre sozinho, nós vemos que aguantamos até 7 dias antes de começar a ter o primeiro pão com mofo. E quando temos uma ação do V100 mais o ácido lático, nós não temos crescimento de mofo até o dia número 13, igual que o resultado que tivemos do pão com o propionato. Então, basicamente, se volto nessas formulações, nós vemos que o efeito antimicrobiano na formulação amarela e na formulação verde foram
mais semelhantes. Já isso era para apresentar esse conceito, e nós vamos agora ver alguns conceitos depois dessa prova que nós fizemos com alguns clientes. Aqui temos um cliente que está no Chile. O que eles fazem são pães para distribuição nacional. Eles querem efetivamente substituir o propionato de cálcio que usam ao 0,25% sobre a farinha, e além disso fazem um tratamento com álcool de grão e sorbato na saída do forno. Então, nós temos de substituir esses dois tratamentos para ter um produto sem conservante, que era o conceito dessa empresa, que queria lançar a sua própria linha, porque eles faziam umas pães para, sem a sua marca própria. Na primeira prova, nós não conseguimos obter os 21 dias de vida útil que eles queriam com a distribuição, mas substituímos o propionato pela mesma dosagem do V100, desse vinagre em pó. Então vemos que basicamente vem sem surpresas, porque sabíamos já da prova anterior que não ia dar o mesmo resultado, mas quando aumentamos, neste caso, a dosagem, então passamos de 0,25% sobre a farinha a 0,4% sobre a farinha, já lá chegamos a ter a mesma vida de prateleira que o produto, que o controle. Então, basicamente, neste caso, nós conseguimos substituir o propionato de cálcio e o sorbato aplicado por aspersão na saída do forno num pão branco fatiado, embalado numa embalagem, uma bolsa de plástico. Isso é um motivo do uso desses produtos, mas tem outros motivos. Aqui estamos com um cliente da Espanha, eles fazem essencialmente pães de hambúrguer, pães de cachorros quentes para o food service, realmente para as companhias aéreas. São esses pãozinhos que recebíamos quando viajávamos de avião com as comidas nos aviões. Eles têm de ter uma vida útil comprida, eu não sabia, mas esse produto tem de ter uma vida útil de 9 meses até 1 ano, suponho para as necessidades operacionais, e eles usam ácido sórbico encapsulado. Eles que por uma razão que não sei se é pelas regulações na Espanha ou se é porque o ácido sórbico encapsulado dá um sabor ao produto, eles não podiam usar mais que uma porcentagem de 0,15% desse ácido sórbico encapsulado. E nós conseguimos substituir esse ácido sórbico encapsulado por V100, uma parte, e por outra parte complementamos com o ácido sórbico pelo V100. Então a ideia aqui não é realmente produzir um produto de etiqueta limpa, porque esses pãozinhos não têm etiqueta, mas é complementar o uso do ácido sórbico por uma quantidade de V100, e os dois produtos vão ajudar a chegar a essa vida útil sem usar mais ácido sórbico encapsulado. Então, isso seria uma outra aplicação dos ingredientes antimicrobianos, neste caso do vinagre em pó, seria chegar à vida útil sem usar demasiado conservante químico, ou por um motivo de sabor, ou por um motivo de legislação. Nós temos visto essas duas aplicações, agora eu quero apresentar outros produtos de fermentações um pouco mais complicadas, que são produtos de fermentação propiônica. Então, dizia, o propionato de cálcio é obtido através de hidrocarburos, é feito basicamente uma molécula sintetizada, foi na realidade descoberto como molécula natural no processo de fermentação da manteiga por um científico inglês que se chama Watson em 1906.
E basicamente a história é que Watson descobriu que quando colocava manteiga no pão, o pão não tinha mofo. O mofo aparecia muito mais tarde. Rapidamente, nos Estados Unidos, com o desenvolvimento do país, a industrialização do país e a colonização rápida do país e também a indústria do petróleo que se desenvolveu muito, se conseguiu fazer propionato de cálcio de forma sintética e industrial nos Estados Unidos e se colocar no pão nos Estados Unidos para estender a vida útil dos produtos. Eu falei já que esse produto é um dos produtos que nós queremos substituir e vamos substituir por um produto que é semelhante, mas está produzido de forma natural. Então, nós voltamos à tecnologia de fermentação para fazer o mesmo processo, mas de forma natural. Com a fermentação, montamos os carbonos para fazer uma cadeia de propionato, mas é um propionato natural. A diferença entre um propionato químico e um propionato natural é o isótopo carbono 14, que está contido no carbono natural. Efetivamente, em todos os produtos naturais tem uma certa quantidade de isótopo radioativo, que é a característica da matéria vivente. E nós vemos que no carbono fóssil, no propionato que é sintetizado, vai ter somente carbono 12, que é a forma fóssil do carbono. No produto que nós produzimos por fermentação, vamos ter um equilíbrio entre, por uma parte, o carbono 12 e outra parte, o carbono 14, que é uma característica de um produto orgânico. Esse produto pode ser aplicado também, vai se aplicar normalmente em massa. Vamos ver. Temos várias versões do mesmo produto. Desculpe, pensava também dizer isso. Temos várias versões. Temos uma versão que é feita a partir de uma fermentação propiônica. Então, usamos, neste caso, farinha de trigo. Temos uma versão para produtos sem glúten com farinha de arroz. E temos uma versão mais solúvel que vai se utilizar em alguns produtos de tipo biscoitos ou massas amarelas, que vai ser feito utilizando uma fermentação láctica primeiro e depois essa fermentação propiônica. Na realidade, todas as fermentações propiônicas têm fermentação láctica, mas neste caso a base que vamos utilizar é um lactato de cálcio, isso é o PC100. Então são basicamente 3 produtos, cada um tem o seu uso próprio em função da aplicação. De novo, vou apresentar também para você os produtos que nós queremos eliminar. Nós falávamos do propionato de cálcio, mas com esses conservantes, com esses ingredientes antimicrobianos, conseguimos também eliminar outros conservantes químicos, como o sorbato de potássio, que tem o código INEC 202, e o benzoato de sódio, que tem o código INEC 211. Então, esses produtos são também utilizados em diferentes aplicações e são produtos que são também produzidos de forma sintetizada e que apresentam riscos para a saúde porque são consumidos pelo público já há tempo. É verdade que nós somos os primeiros que consumimos produtos químicos como conservante, somos a primeira geração de pessoas que consumiu esses produtos. Outros produtos que vamos substituir é o propionato de sódio, INC 211, que está utilizado em massas amarelas, e benzoato de potássio, sorbato de sódio, são todos tipos de produtos que nós conseguimos substituir. Se fazemos uma prova com um pão, aqui não tenho a formulação exata, mas é um pão muito semelhante ao pão que nós provamos na primeira prova. Colocamos esse produto também na temperatura ambiente. Temos um controle
negativo em azul, que não contém nenhum conservante, e nós vemos que aguenta mais ou menos os dias sem mofo, depois de 13 dias começamos a ver pães que aparecem mofo, com 0,2% sobre a farinha de propionato de cálcio. Nós vemos que isso está controlado durante 50 dias, é igual com 0,6% do PCC, que é uma dessas três soluções que nós vimos aqui. Nós usamos o PCC para a prova, mas teríamos podido usar o PW100 ou o PR100, porque os ingredientes ativos são basicamente os mesmos. Então, vemos que conseguimos estender a vida de prateleira muito e chegar a uma vida de prateleira com um ingrediente antimicrobiano igual à vida de prateleira obtida com um conservante químico. Eu vou apresentar outras provas em setores que são semelhantes ao que nós estamos fazendo. Temos aqui uma prova numa cocada, então coco ralhado e leite condensada. É um produto da Colômbia, uma indústria que quer exportar esse produto através da cadeia Whole Foods, mas eles não podem usar o ácido sórbico, porque na sua produção para o mercado nacional usam uma certa porcentagem de ácido sórbico como conservante, e no caso da exportação para os Estados Unidos não podem usar este conservante químico. Então nós fizemos provas, primeiro com o VK50 e depois eles foram com um produto, um ingrediente antimicrobiano como o V100 a 0,4% da formulação para chegar à vida útil de 9 meses embalado que eles precisavam para esse tipo de produto. Era um produto um pouco delicado, porque além da cocada apresentava umas decorações de chocolate ou de fruta seca que que podiam criar problemas de atividade de água em algumas zonas das cocadas. Outra prova que nós fizemos também na Colômbia, aqui são muffins sem glúten, tem uma embalagem séria, bem feita, robusta, então é um produto que tem uma vida útil limitada de 1 mês, porque como é um produto que não contém glúten, não tem uma rede para manter a atividade de água baixa e é um produto difícil de conservar. Nós vimos aqui que usando o V100, de novo, então um vinagre em pó, baixando também o pH, mantendo o pH estritamente por debaixo de 5,3, conseguimos alcançar a vida útil de 1 mês desse tipo de formulações. Essa empresa também produz cookies e brownies, e nós aplicamos o V100 agora em todas as formulações deles. Eu tinha dito que podíamos substituir também sorbato de potássio. Aqui é uma aplicação de bolos, é uma aplicação na Europa. Eles usam o bolo, usam sorbato diretamente no bolo, usam 0,2% de sorbato de potássio nos bolos, e nós vemos que conseguimos substituir esse sorbato de potássio. Aqui vamos utilizar, pelas características da formulação, um ingrediente antimicrobiano líquido que está baseado em 2 fermentações. Então, um produto baseado em fermentação tipo vinagre e uma fermentação tipo ácido lático, para poder ter uma proteção mais ampla. E aqui conseguimos os mesmos resultados que o produto com os 0,2% de sorbato, colocando 2% desse ingrediente antimicrobiano líquido. Outro produto em Madeleine, que é um bolo francês, que nós produzimos na realidade esse
produzido na Bélgica, uma aplicação na Bélgica. Aqui o que nós temos de substituir é o álcool, que está espreado sobre as madeleines depois da passagem no forno, porque o álcool não está considerado, neste caso, como um auxiliar tecnológico e tem de estar colocado na lista de ingredientes e não está de acordo com o certificado halal ou a legislação belga para produtos que são compatíveis com crianças. Então, eles queriam tirar essa projeção de álcool e eles substituirão pelo mesmo produto, essa mistura de vinagre com fermentação de ácido lático, que se chama VK50, também ao 1,5% ou ao 2% para dar os resultados que eles desejavam, que é uma vida útil de 60 dias. Eu queria, para concluir, apresentar um caso em outro tipo de produtos. Aqui vamos utilizar hummus, que é uma massa de feijão com diferentes semilhas e especiarias, onde normalmente a fórmula B, a formulação comercial, se utiliza como conservante sorbato de potássio. Sorbato de potássio, aqui nos Estados Unidos, porque é um produto americano, se utiliza bastante, se pode utilizar, eu penso até 0,1% neste tipo de aplicação, e é o produto comercial que existe hoje. Sempre nós vamos fazer um controle negativo para ver que tipo de crescimento temos quando não tem nenhum conservante, que é a formulação A, e depois vamos provar diferentes dosagens de um vinagre líquido, que é o V50, usamos a 0,3%, o V50, a fórmula C, a 0,65% a fórmula D e a 1,3% na fórmula E. E vamos então comparar como este produto resiste comparado com a formulação com sorbato de potássio. Aqui o que nós vemos é que também queremos utilizar ácido lático para ver qual é o efeito do pH sobre essa parte de conservação, porque sabemos que também vamos ter que proteger o produto não só com conservante, quando se usa ingredientes antimicrobianos, mas também sobre o pH do produto. Aqui temos as formulações, diferentes formulações com do produto utilizando 1,3% do V50 com diferentes pH. Nós vemos que quando o pH está em cima de 5, dificilmente o produto, pela atividade de água do produto, os mofos aparecem, as contas totais aparecem rapidamente. Mas enquanto nós chegamos a trazer o pH por debaixo de 5, nós vemos que o produto está muito estável quando se usa 1,3% do ingrediente antimicrobiano. E se comparamos essa gráfica da esquerda com a gráfica da direita, onde nós fazemos essa mesma prova, mas em lugar de 1,3% de vinagre líquido concentrado, usamos 0,1% de sorbato de potássio, nós vemos que temos um efeito muito semelhante. Então, na realidade, também o sorbato vai funcionar quando o pH está por debaixo de 5. Na realidade, não é só em caso de utilizar um ingrediente antimicrobiano que se tem de controlar o pH, mas também utilizando os UV-100. Bom, essa prova não é uma prova real, porque são poucos dias. Esse produto, na realidade, tem muito mais dias, mas é um produto que está conservado em refrigeração com atmosfera modificada, e nós aqui fizemos as provas aceleradas na temperatura ambiente e nas condições sem atmosfera modificada, na condição de ar natural. Nós consideramos, então, uma série de provas para
definir qual é exatamente o efeito tanto do pH como do ingrediente antimicrobiano, para ter uma, como dizer, uma adequação a melhor entre essas duas formas de estender a vida útil ou de garantir a vida de prateleira do produto. A ideia é que quanto mais baixo está o pH, menos conservante vai ter que se usar, mas seguramente temos de verificar a questão de sabor e também das outras características organolépticas dessa formulação. Eu penso que assim consigo acabar em tempo. Outra vez, agradeço muito vocês pela participação, pela assistência a essa exposição e também agradeço a Vogler, especialmente Regis e Graciela, pela organização desse webinar. Muito obrigado. Denis, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, seu tempo conosco. Realmente foi muito rico, é um produto que nós apostamos muito, acreditamos, está muito alinhado com os propósitos da Vogler, né? E vamos nos preparar para a próxima. Se quiser fazer um fechamento. Muito obrigado, Regis. Outra vez, para todos os que participaram, muito obrigado. Outra vez, peço desculpas pelos erros de português que eu fiz durante toda a exposição. Espero ter sido o mais claro possível. E, de todas as formas, nós estamos à sua disposição se podemos aclarar com mais perguntas que podem vir depois. Outra vez, muito obrigado. Muito obrigado. E, caso alguém tenha mais alguma dúvida, entre em contato com o nosso time comercial, que estaremos à disposição para conversar. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigado.